Olá a todos, eu sou a Bruna, estou aqui com a Mariana Patacas, mais conhecida como Mariana PTKS, certo? Yes. E este é o Arte em Sal. Bem, antes de avançarmos, não é, aqui com o nosso podcast, eu gostava de agradecer aqui à nossa equipa, não é, da Last Super. Muito obrigada, malta, por esta oportunidade. Eu gostava também de fazer aqui um agradecimento especial à malta da Lágrima Tattoo Club, os meus colegas de profissão, artistas super talentosos. Peço mesmo que chequem as nossas redes sociais, ok? E tenho a certeza que vocês não se vão arrepender do bom conteúdo que a gente posta e do bom trabalho que vão encontrar lá. É verdade. Mariana, muito obrigada por cá estás também. É mesmo um gosto poder ter aqui uma artista feminina, não é? Acho que, apesar de não termos que realmente fazer esta distinção de géneros, é sempre bom realçarmos o facto de termos artistas femininas e empenhadas em fazer um trabalho diferente e mostrar que realmente a nossa raça, não é? É capaz de muito mais do que está propriamente na cozinha, não é? Exatamente. E pronto, eu gostava de começar esta nossa entrevista com um pequeno jogo que eu tenho preparado aqui para ti. E é então o nosso clássico jogo do Preferias. Vamos lá? Bora lá. É assim, tenho aqui 3 questões para ti e vamos começar já a abrir, não é? Com esta. Bring it on. Mariana, preferias gastar o teu domingo a vir aqui para Passos Ferreira fazer a nossa entrevista connosco ou preferias ir tomar o teu drinkzinho de final de tarde? Não, acho que preferia estar aqui convosco. Muito obrigada. Sem dúvida. Fiquei com receio que o drinkzinho pudesse ser um bocadinho uma melhor opção. Felizmente não é. Não. Tenho aqui a nossa segunda questão do preferias, que é: preferias te esquecer de quem és ou preferias te esquecer de todos aqueles que tu conheces? Essa é forte. Sei lá, acho que preferia esquecer-me de quem eu sou, não é? Porque conheço tantas pessoas e tão interessantes. Eles iam acabar por te relembrar quem és. É isso, eu havia de neles encontrar um bocadinho de mim e, sei lá, assim, conseguir... Perfeito. E agora mesmo, para finalizar, preferes pintar paredes ou preferes destruir paredes? Acho que prefiro pintar paredes. Muito bem. Foi uma ótima gosto resposta. muito. Pronto, vamos começar aqui com o nosso questionário. Mariana, o que é que te empurrou para o mundo das artes? E antes de realmente perseguires esta tua carreira, já terias pensado em perseguir outra coisa que não fosse no meio artístico? Assim, eu desde miúda sempre fui bastante interessada em, sei lá, pintar, esculpir, fazer coisinhas em plasticina, coisinhas assim. Porque o meu pai é professor de educação visual. E sempre tive assim bastante contacto, nem que fosse com ver os trabalhos dos alunos dele lá pousados em cima da mesa e pensar, uau, certo. que cenas fixe. Foi logo uma boa iniciativa. Yeah. Então, depois comecei logo a estudar artes no secundário e decidi stick to it, não é? E acabei por, não é, o curso que eu tirei, o de Artes Visuais e Tecnologias Artísticas, aquele também tinha uma parte assim mais de computadores, design, ilustração, e então a seguir à faculdade eu trabalhei numa editora, a fazer livros infantis e livros escolares. Fazias quê? Ilustrações? Sim, e paginação também. Boa. O livro mesmo em si. Mas pá, a certa altura cansou-me um bocado estar ali o dia todo à frente do computador. Sentia que estava a castrar um bocado a minha criatividade e que precisava de fazer alguma coisa mais interventiva e criativa do que aquilo. Pronto, comecei a enverdar mais pelo mundo do grafite e da arte urbana. Sempre gostei de murais, então pensei, por que não? Não é? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que tomaste a decisão certa, conseguimos ver isso no teu trabalho também refletido, não é? O gosto. E
Como é que se deu a tua transição da pintura tradicional? Vi que também pintas a óleo, não sei se... Já pintei mais, Pois. felizmente. Entretanto, foquei-me um bocadinho mais nos murais, mas é uma coisa que eu gosto muito, porque eu comecei a fazer isso pai com 11 ou 12 anos, todos os sábados ia ter aulas de pintura, mas o que eu gostava de pintar era, por exemplo, aquelas fotos de galáxias do Hubble e assim dos telescópios da NASA. Gostava de passar aquilo tipo a óleo, mas quase fotorrealismo, não é? Trabalho super meticuloso. Meticuloso. E demorava tanto tempo a fazer um quadro como eu queria, mesmo perfeccionismo total, tipo, quase obcecado, que depois acabava por ter que vender os quadros super caros e pensei, pá, não compensa, estou aqui para aí 3 semanas, ainda não tenho se calhar público para vender estas coisas ao preço que isto, na verdade, o trabalho ali à hora, quanto é que aquilo... Certo, não e é? acho que temos que destacar que isto foi há quantos anos? Eu deixei de pintar a óleo tão... com tanta... como é que eu ia dizer? Frequência, exatamente, desculpa. Que depois, pá, comecei a ir mais para os murais. Isso foi por volta de 2016 ou assim. Mas tenho pensado em voltar a pintar a óleo. É, sem dúvida, é ancestral quase, não é? É, aquelas... Sempre me fui fascinada por essas técnicas mais antigas, tipo... Não é? Não é? Nós acabamos só para aprimorar aquilo que já foi feito, por Sim. isso há que realmente valorizar todo o trabalho que foi feito até agora, mesmo pelos artistas é quase clássicos. uma homenagem até a esses artistas, não é? Uma Claro. pessoa utilizar aquelas técnicas. Nunca devemos de esquecer, realmente. Quem esteve antes de nós, não é? Certo, certíssimo. É isso, exatamente. Ora bem, e vamos passar aqui para as tuas primeiras experiências. Sei que tu, nas tuas primeiras fases, referenciavas muito o hip-hop Tuga. Hoje em dia, o hip-hop Tuga ainda faz parte da tua vida, ainda te influencia? Ainda me influencia. Foi uma coisa que nunca... Posso ter deixado de ouvir com tanta frequência, mas nunca saiu de mim, não é? Sempre foi assim uma coisa que eu, às vezes, até buscava por conforto, não é? Aquelas letras super, não é? Quase um pep talk ali, aquelas letras dos Dilema. E havia alguns chavões que eu lembro que na altura aquilo, sei lá, ficavam mesmo comigo, aquelas frases. E levavas mesmo Não sei intrinsecamente. É, não é? Aquelas letras põem-nos um bocado a pensar, não é? Mesmo. Fado Badia. E atualmente, há assim algum estilo que te identifiques mais a nível musical? Sim, eu entretanto comecei, sei lá, com o tempo comecei a ouvir mais música eletrónica e até cheguei a ir tipo a alguns festivais de trance e coisas assim, ao Boom, que por acaso tipo a aldeia da minha família é ao lado do Boom, então eu tipo desde miúda E Danha Nova, certo? Exatamente. Então sempre lidei com o Boom, tipo, estava lá na barragem com 7 ou 8 anos, estavam lá os fricos todos a tomar banho. Tinha muita piada, eu sempre achei piada esse mundo e entretanto, sei lá, comecei a ouvir mais e até por ser um mundo tão colorido, tão psicadélico e também vai buscar algumas coisas a esses desenhos geométricos, mandalas, coisas assim. Isso também me começou a influenciar muito. Tanto que o boom de 2018 foi ali todo um turning point na minha vida. A sério? Que eu vim de lá super inspirada, depois produzi uma exposição. Só inspirada na tua experiência do sim, festival? Sim, Fogo. foi muito fixe. Foi Miguel Bombarda. Acho que foi um bom momento para homenagear esse turning point na minha vida. Sem dúvida. E o Boom não é apenas um festival de trance, eles englobam muito mais do que isso, não é? É mesmo todo quase uma homenagem ao mundo dos psicadélicos, das ilusões de ótica, não é? Exatamente. E depois tem um museu dentro do Boom com arte mais dentro desse género, não é? Psicadélica, e tem lá pessoal a pintar ao vivo e tudo, é muito interessante. Depois tudo ali com luz negra, já sabes. Uau. Muito imersivo. Muita estimulação visual. Muito fixe, muito fixe. Boa cena. E isso, e ver o pessoal de todas as culturas, tantas cores, aquilo... Até tribos eles chamam e assim, dá-nos mesmo pronto, uma ideia do que é viver fora, talvez, do mundo ocidental, não é? Porque a pessoa tem ali contacto com tantas realidades e... Acredito que tenha sido um bom turning point. Foi ótimo, foi fantástico, não posso negar. Muito fixe mesmo. Eu sei que também depois de começares a desenvolver e a progredir na tua linha estética, a trabalhar realmente mais isso,
começaste a participar em iniciativas, também vi que participaste num concurso, não sei se foi o Desenlata. Sim. Foi a tua primeira experiência com artistas de renome, entre aspas? Pronto, artistas com mais visibilidade, digamos assim. Eu, na altura, ainda estava um bocadinho ali a dar os meus primeiros passos neste mundo, portanto, foi uma oportunidade excelente, tipo, de trocar ali impressões com pessoas que, se calhar, normalmente não poderia trocar, não é? Certo. E foi fixe, tipo, observar, tipo, as técnicas deles, as maneiras como cada um trabalha, cada pessoa tem o seu método, não é? Foi giro observar isso. Muito bom, muito bom. E a partir das experiências, realmente acredito também que a tua carteira de contactos veio aumentar, conseguiste ter mais vezes a possibilidade, se calhar, de estar com esses artistas? Sim, claro que sim. Depois comecei a conhecer as pessoas e a tentar, a pouco e pouco, ir me inserindo neste meio. Então, Tiveste alguma experiência a longo prazo fora do país? a longo prazo, propriamente não, mas já passei alguns tempos a pintar fora, na Bélgica e na Grécia, e foi muito fixe. Infelizmente não tive a oportunidade de viver lá, tinha gostado, especialmente na Grécia, que aquilo é fantástico, gostei muito. Nunca visitei, mas... Tens que ir, é muito fixe. E pronto, e trabalhaste nomeadamente sempre no grafite e mural, fazer murais? Sim. Estas duas situações foi ir lá fazer uma parede a cada um desses sítios e foi muito fixe. Boa cena. Algum momento que destacas no teu progresso a nível artístico? Por exemplo, estavas-me a falar da tua experiência do boom. Há assim mais alguma que destaques, alguma experiência deste género? Essa foi sem dúvida bastante importante na minha vida artística e pessoal também, enquanto desenvolvimento, se calhar de eu, enquanto pessoa. Mas houve um momento a nível profissional que também foi um ponto de viragem para mim, que foi participar no Festival Iminente em Lisboa. Eu fiz uma instalação para a SEAT. E, muita qualidade. Foi muito engraçado, tipo, ver o meu trabalho aplicado a um objeto, se calhar não tão tradicional da pintura e da street art, não é? Era mesmo um carro, certo? Era mesmo um carro. Porque eu acho que, não acho, eu tenho quase a certeza que o Vils fez, mas foi em betão, não é? Fez uma réplica de SEAT em betão, por isso é que eu questionei. Porque eu vi isso, mas aquilo parecia uma obra de arte, nem parecia mesmo um carro, e por isso eu quis mesmo assegurar-me que era um carro. Desculpem lá se acharam esta pergunta um bocadinho claro que não. ignorante, mas eu quis mesmo certificar-me que era um carro. Vão lá ver. Mas o Iminente, sem dúvida, e mesmo em Portugal, foi o culminar de vários mundos num só festival. Uma ótima iniciativa, sem dúvida. Fantástico. Eu adorei estar lá, as pessoas foram super simpáticas e pude ver imensas coisas, tipo, acontecer ali tudo em simultâneo, aquilo é todo um mundo, gostei muito. Obrigada. E isso imagina, de ver o meu trabalho aplicado ao objeto tridimensional, para mim foi o que me inspirou, se calhar, depois a começar a trabalhar um bocadinho fora de formatos, sei lá, mais tradicionais, tipo a tela quadrada ou a tela no formato em normal. Algodão. Sim, e sei lá, começar a explorar coisas, materiais mais, tipo fazer coisas em madeira ou outros materiais assim, sem ser o tradicional. Experimentar outro tipo de formatos. Exatamente. E aquilo que tu fazes adequa-se muito bem, consegues facilmente manipular um objeto e torná-lo uma obra de arte com outra dimensão, não é? Certo. E pronto, comecei a ir mais por aí, por esse lado mais tridimensional. E também tinha uma coisa nessa instalação que era o uso da luz. Eu fiz essa instalação em colaboração com o Nuno Mica, que é um rapaz de Lisboa, que ele trabalha muito com videomapping e manipulação de luzes. Ele tem um trabalho muito fixe, muito interessante. Também já colaborou com o Vils. E ele fez uma projeção, um videomapping sobre o carro. E a certa altura parecia quase que o carro estava a andar, era mesmo fixe. Ele fez assim, tipo, coisas a passar rápido. E depois com música e tudo aquilo estava... eu adorei mesmo fazer aquilo porque, sei lá, eu gosto assim de coisas mais interativas e não só ali uma tela na parede, que às vezes, sei lá, pode ser um bocadinho menos exciting, não é? Certo, não é? E, não sei, apaixonei-me completamente por aquele carro.
ali. Sem dúvida, bem diferente de tudo o que estamos habituados a ver e também acredito que para ti tenha sido uma experiência bem fora da caixa. Sim, e tirou-me tipo, completamente da minha zona de conforto. O que, Uau. não é? Uma pessoa cresce sempre um bocadinho quando sais da zona de conforto. Tens sempre aquele medo um bocadinho inicial, mas uma pessoa dá o salto e depois, pronto, até esquece porque é que teve medo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O que inspira o teu trabalho para além do cosmos e da geometria? Há assim algum elemento, chave, para além disso? Há uma coisa muito simples, que é a natureza. Eu sou um bocado obcecada com o mundo da biologia e as plantas e... É teu lado mais geek. Um bocadinho. Gosto muito dessas coisas e procuro, sei lá, tirar um bocado de referências, se calhar, de cores e padrões, que existem padrões até naquelas florzinhas que crescem ali na beira do passeio. Certo. Se uma pessoa for olhar para elas, se calhar elas têm ali uma sequência de Fibonacci ou qualquer coisa. Exatamente. E a pessoa fica tipo, uau, Abismada, mind não é? blown. É a E natureza, pronto, sem às dúvida. vezes colo um bocado nessas coisas e pronto. É uma ótima referência. Natureza. Sei lá, as cores do pôr do sol, as cores do nascer do sol, as cores das nuvens, não sei. E se calhar também vem um bocado de eu pintar e, não é, obcecar ali um bocado aqueles detalhes, não é? Mas pronto, é isso. Minha inspiração. Muito bom. E pronto, eu já sei que és uma artista e que tiveste o teu processo e queria te perguntar também se até agora houve algum artista que te influenciou e que te deu identidade de alguma forma, não é? Porque não é? Tudo é aprimorado de coisas que já foram criadas e eu acredito que também tenha sido o teu caso. Sim, foi um bocado. Assim, eu sempre gostei muito de história de arte, especialmente a partir da faculdade. Eu tive ali um professor que apaixonou-me pela história da arte, estás a ver? Ele tinha mesmo. Era uma pessoa que dava aulas com vontade. Com carisma, tem É isso. mesmo vocação para ser professor, não é? Há professores e professores. E Mesmo, há aqueles que te fazem gostar daquilo que eles estão a lecionar, não é? Certo. E props, Ricardo Reis, um grande professor. Ricardo Reis. Pá, eu comecei a interessar-me bastante por história da arte, tanto que se eu alguma vez tirasse assim um mestrado ou qualquer coisa, gostava de ir um bocado mais por isso. Eu sou má com nomes, mas eu acho que era uma coisa que eu ia gostar. Então, tipo, há imensos artistas tipo, daquela era, tipo da op art e do minimalismo que são referências para mim, tipo... Consegues referir? Diz? Consegues referir algum nome? Claro que sim. O Ellsworth Kelly, que é um artista que faz assim coisas muito minimalistas mesmo. Viste gostar do trabalho dele. E também o Frank Stella, a Bridget Riley, que fazia coisas de op art também. Muito simples, mas a pessoa olha se calhar para aquelas formas e elas transmitem movimento só por si. E acho que isso é fascinante. E depois também há artistas que são, se calhar inserem-se um bocadinho mais na arte contemporânea e também no muralismo. Por exemplo, a Jen Stark, artista americana, e o Jan Kalab, que é um artista checo que faz algo com que eu me identifico muito mesmo. Gosto muito das peças dele, são assim também quase a boiar no ar. Então, parece que são ficam coisas, suspensas. Sim. E também tem umas cores que me falam bastante. Pronto, eu gosto de me deixar inspirar um pouco Acho que fazes por bastantes artistas. Acho que fazes bem e todos os artistas deviam pensar assim, não é? Não é só chegar lá ao topo da montanha. Claro, também. Há de certo modo reconhecer. Ir beber ao que os outros fizeram antes, não é? Eu gosto muito dessa parte. Pronto, agora vai ser aquela típica pergunta, se calhar nos nossos tempos um bocadinho clichê, mas eu acho que é bom sempre reforçar, não é? Que é, alguma vez descredibilizaram o teu trabalho por questões de género? Por seres uma artista feminina? Sim. É assim, cada vez menos sinto isso, porque acho que cada vez mais há a preocupação da sociedade para pôr um bocado de parte esses valores um bocado a século passado, não é? Super ultrapassados, não é? Que já não... Eu nem deveria estar a dizer que tu és uma artista feminina, como tal referi no início, mas... eu entendo porque é que tem que ser feito e nada contra, não é? É isso. Também é um assunto que me diz respeito bastante e que eu gosto. E é assim, o meio em que eu estou inserida e o meio em que eu, não é, desde há 5 ou 6 anos me vim a tentar inserir, é um meio completamente dominado por homens.
Temos que ser sinceras, não é? Certo. E a certa altura eu senti ali um bocadinho de reticência, mas é normal, é uma pessoa nova, não é? Se calhar as pessoas ficam sempre assim um bocadinho com o pé atrás, mas entretanto acho que consegui me inserir bem e não sinto preconceito por parte de ninguém. Atualmente. Claro que não, e as pessoas são super simpáticas comigo sempre, não é? Sempre afáveis é o que interessa, não é? Acho que isso nunca tem que ser posto em questão, mas pronto. Tem que ser falado. Sim, sem dúvida, e sempre bem reforçado. Houve algum momento na tua vida em que tu pensaste em mudar de país porque sentias que não havia iniciativa e incentivo aos artistas em Portugal para produzirem? Isso é uma realidade e não posso negar que já me passou pela cabeça isso, não é? Se calhar uma pessoa tem sempre aquele medo de dar aquele salto e mudar-se, dar umas bagagens para outro país, mas não vou mentir. Pelo menos, sei lá, mudar-me para Lisboa ou qualquer coisa, que é onde estão as oportunidades cá em Portugal, na verdade. Já me passou pela cabeça, mas eu sou um bocado apegada à minha cidade e àqueles sítios e àquela rotina e à minha família também, aos meus amigos, não é? Que estão no Porto. Mas pronto, quem sabe um dia, se por necessidade eu tenha que mudar-me para outro país ou... Esperemos que não. Esperemos que não, mas favor. gostava até de um dia, sei lá, passar uma temporada a viver numa grande capital europeia ou uma coisa assim. Certo, é sempre... É uma experiência fixe e eu gosto muito de viajar, portanto, por que não? Claro. Mas tinhas-me perguntado, desculpa? Tinha-te perguntado se, pronto, se realmente esse momento existiu, já realmente verifiquei que sim, e pronto. E Se achas que no futuro, se eu acho que no futuro me mudaria para outro sítio, era isso? Não vou fazer essa questão, vou fazer antes dessa. Ok. O que é que te fez mudar de ideias na altura que pensaste em te mudar, em te sair do país? É mesmo É aquele medinho. o medinho e também, pronto, eu sei que acabaste por responder também a esta questão anteriormente, que é o gostinho por viver no Porto e por teres aqui tudo o que te agarra, entre aspas. Claro. Cá. É isso. O meu coração está no Porto. Ainda bem, ainda bem. E é bom que as coisas descentralizem-se um pouco da capital, porque Pois. Portugal não é só Lisboa e Porto, Exatamente. não é? Também temos Passos de Ferreira. Capital do móvel. Passos de Ferreira, e isto foi só um exemplo, não é? Porque não devemos esquecer-nos do interior e devemos Claro que não. sempre também apostar um pouco E nisso. se não houver oportunidades, somos nós a criá-las, não é? Sem dúvida. Podemos ficar sentados à espera, não é? Comodismo, já chega de Mata. comodismo. Comodismo mata. Comodismo mata. Mesmo. Na tua opinião, como é que achas que a arte poderia ajudar a combater determinados problemas de desigualdade social? Assim, eu acho que a arte, quando aplicada a esse contexto, não é? De tentar mudar alguma coisa na sociedade, é fixe quando se envolve a comunidade. Por exemplo, quando há muitos murais e workshops e coisas assim em bairros sociais. E eu acho que é muito fixe, tipo, dar o pincel para a mão da pessoa. Mostrar à pessoa que ela é capaz. Tipo, porque às vezes as pessoas vêm a pintar um mural e ficam tipo, ai, eu nunca seria capaz, eu só sei desenhar um homenzinho assim, pauzinhos, não é? Yeah. Mas não, as pessoas são capazes. Quando tentam, elas conseguem. E acho que, tipo, ao intervir nesses espaços, que às vezes são um bocadinho mais cinzentos e, sei lá, um bocadinho mais descurados, não é? Ao transformar o espaço, acho que é um passo para transformar o mindset das pessoas, estás a ver? Tipo, certo. as pessoas que nele habitam, talvez depois confrontadas ali com aquela nova realidade no espaço delas, a que elas estavam habituadas, se calhar vai-lhes provocar pensamentos, se calhar, Vai ser um pensamento confuso e eu creio que as pessoas vão tentar sempre perceber o porquê de estarem confusas, não é? Claro. E o porquê da arte deixá-las A questionarem-se, não é? neste impasse, não é? Sim, é isso. É fixe provocar nas pessoas esse questionamento, não é?
E acho que assim consegue-se talvez transformar alguma coisa, as mentalidades da sociedade. Mesmo. Acho que se as pessoas pusessem um bocadinho mais a mão na massa e entendessem o que é que envolve o processo artístico, criativo, talvez tivessem outra perspectiva acerca do que é arte, e que é uma coisa necessária, não é? Super necessária, e na altura que, pronto, nós tivemos no nosso país quase a arte em vias de extinção, esteve mesmo. A andar pela Rua das Amarguras, não é? E aí realmente as pessoas começaram-se a perceber de que a arte é fulcral lá está, no desenvolvimento de uma sociedade e mesmo na própria evolução. Claro, uma sociedade saudável, não é? As pessoas precisam de cultura para se entreterem e para conhecerem coisas novas. E agora com a quarentena, acho que com toda este a gente lockdown sentiu a falta, não é? Foi mesmo notório. Acho que não pode haver uma pessoa, claro que vai haver, vai haver sempre uma pessoa que vai dizer que não foi importante, mas a maioria eu creio que vai partilhar desta nossa opinião. Uma pessoa teve ali meses, apenas o nosso escape era apenas livros, filmes, séries, música, arte também. Não é? Sim, porque houve inclusive alguns museus que até... tinham os tours virtuais, não era? Eu cheguei a fazer algumas, foi giro. Foi giro dentro do que foi possível, não é? Conseguimos contornar. Exatamente. De alguma forma isso. Distrair um pouco da situação, não é? Foi importante, sem dúvida. E tens alguma sugestão de como é que, pronto, poderíamos incentivar as pessoas a produzirem mais? Realmente, eu acho que as pessoas porem a mão na massa e pintarem e experimentarem, não estamos só a falar das artes plásticas, mesmo nas artes performativas, terem a experiência de pisar um palco e assim. Pronto, eu queria que me desses talvez uma outra ideia de como é que achas que... Sim, eu acho que era ótimo incitar ainda mais o envolvimento da sociedade nessas coisas. E eu acho que o essencial era começar pelos jovens, não é? Sugerir-lhes situações que eles pudessem, não é? Intervirem, sei lá, no teatro, na escrita, na pintura. Temos que começar pelos mais jovens para começar a fazer uma diferença na sociedade. Claro. Na partida, não é? Acho que eu tenho uma opinião, vou partilhá-la, que no ensino a arte deveria ser um pouco mais... ter mais peso no currículo, se calhar, não é? Certo. É isso. Acho que não há incitação suficiente nas escolas ao meio artístico, e é por isso que muitas crianças, não é? Uma parte da geração mais nova tem medo ainda em perseguir os seus sonhos, que muitas vezes têm a ver com este meio, não é? Claro que sim, porque se calhar não é? Na escola deles não havia assim atividades que os envolvessem mais nesses mundos, e eles acabam se calhar por se sentir assim um bocado desinteressados desses temas, não é? Mas eu falo por mim, das melhores memórias que eu tenho, sei lá, da escola básica, da secundária e mesmo da primária, era aqueles espetáculos que uma pessoa podia intervir, fazer os cenários e até fazer, não é, uma performance. Acho que são as memórias que uma pessoa leva e é aquilo que se calhar constrói o nosso caráter a certa altura, não é? Ajuda na construção do nosso caráter. Uma pessoa envolver-se assim nessas coisas. E mesmo para pessoas, nomeadamente crianças ou jovens, que não tenham, pronto, uma tendência para perseguirem a área, pelo menos têm a experiência. Pelo menos... Sim, pelo menos podem saber se querem ou não é? Porque quem sabe, se calhar, são talentos perdidos porque não se interessaram nessas coisas, ou porque alguém não fez por preocupá-los para a arte, ou para o mundo do espetáculo, para coisas assim desse género, sei lá. Sem dúvida. Na altura que, pronto, o Porto, houve ali uma transição no Porto do meio artístico, tivemos ali um elemento que foi as exposições no AXA. Sim. Que foram muito importantes. Eu lembro-me, na altura estava a estudar, eu passava lá uma bela parte dos meus dias só a admirar, sei lá, as coisas que de algum modo foram levadas da rua para uma exposição. É difícil, claro. Não é? Tipo, eu creio que também começaste
a desenvolver. Mas nessa altura, por acaso, eu estava a acabar a faculdade e estava assim um bocado perdida, não sabia muito bem o que é que queria fazer. E a minha faculdade também estava envolvida no AXA, tinha alguns voluntários lá e assim. E eu acabava de passar lá algum tempo, porque algumas das voluntárias eram minhas amigas. E pá, fiquei fascinada com aquilo, tipo, um edifício pai de 7 andares, tipo, de cima a baixo, tudo pintado, tipo, de coisas que eu nunca tinha visto, porque a minha cidade era tão fechada para o grafite, havia a brigada anti-grafite, havia... pá, era uma cidade de paredes brancas. Sem dúvida, sem dúvida. E o grafite sempre foi visto como vandalismo, não é? Sim, sim, meu Deus. Estão a ver uma brigada, meu Deus, aquilo era quase o anticristo, o grafite. Sem dúvida, eu acho que isso foi muito interessante ter acontecido essa experiência. Sim, e acredito plenamente que não só contigo, mas também com outros artistas foi um pull-up to the next level. Claro que sim. Ali, e eles perceberem que realmente, isto aqui... Há coisas que podem ser levadas para o nível acima, não é? E pode ser feito na nossa cidade. Aquilo para mim foi mesmo descobrir todo um mundo novo, porque, sei lá, eu conhecia algum grafite aqui do Porto e sempre gostei, mas aquilo foi um mundo completamente diferente. Tem artistas estrangeiros, veio cá o Okuda, que tipo, poucas vezes veio cá a Portugal, depois disso já veio algumas, não é? Só de peso mesmo. Mas tipo, ter ali contacto com aqueles artistas fenomenais, eu fiquei mesmo... É isto que eu vou fazer. Sem dúvida. Tiveste alguma experiência fora das telas, por exemplo, aquele ambiente da rua de, sei lá, tagares algo, colares algo, tipo, passaste por essa fase também do movimento mais underground, digamos assim? Sim, eu comecei um bocadinho por aí, porque, sei lá, ao início eu quis ter a experiência completa, deixa-me fazer um grafite assim mais tradicional, um bombing. Então, pá, fui ao Instagram, contactei lá um writer, que é o Size, que entretanto deixou de pintar, mas já voltou a pintar outra vez. Eu fiquei muito contente, porque ele era ganda velhão cá do Porto. Ele tinha grafos em todo lado. Ele foi muito fixe comigo, pá, levou-me a pintar, foi espetacular comigo. E pá, só experimentei uma ou duas vezes. Foi mesmo para ter aquele gostinho, olha, vou experimentar, não é? E depois comecei a fazer mais tipo pósteres para colar na rua, pequenas intervençõezinhas que conseguisse discretamente colar, porque na altura ainda não me sentia assim confortável, não sabia bem os timings da cidade e os andamentos, então decidi jogar pelo seguro. E depois, aos poucos e poucos, fui começando a fazer coisas maiores e pronto, fui também desenvolvendo a minha linguagem, porque é uma ótima oportunidade, pôr uma obra na rua, ilegal, que seja legalmente, mas tem sempre uma reação do público. E é muito giro ver os feedbacks das pessoas e ver o que é que as pessoas preferem e com tudo isso fui desenvolvendo a minha linguagem. E incrível. Foi muito fixe. Tiveste feedback na altura, tipo, começaste a fazer isso, não só dos teus amigos, não é? Porque provavelmente eles deram-te logo o feedback, tipo, claro. Isto é incrível. Pessoas de fora. Tiveram interesse. Mas mesmo no início? Em sim, que eu fazia sim, quando coisas... começaste a colar, por exemplo, os teus posterzinhos, né? Já desta linguagem que eu faço agora, é isso que estás a falar? Certo. Sim, tive imenso feedback. As pessoas fiz logo um dos primeiros na Rua das Flores, então aquilo era uma enchente logo. É assim, go big or go home. Não há cá mais termos. É assim, não se faz por meio termo aqui. Sim, pá, tive logo um feedback muito fixe, sei lá, porque era assim uma coisa mais, se calhar, contemporânea, de uma linguagem mais moderna, e não tanto como aquela street art mais tradicional. Então, sei lá, as pessoas ou adoravam ou detestavam, mas tive um bom feedback. Felizmente, não é? Mas, claro. Porque era giro. Eu cheguei a passar por alguns na rua e é engraçado, parece que numa parede cinzenta temos uma janela para o cosmos, não é? Era mesmo esse o meu objetivo, fazer ali como se fosse um portal quase. Uau, para outra dimensão mesmo. Acho que é bom nós tirarmos às vezes os pés da terra para deixarmos a criatividade fluir, não é? Exatamente. Para que os dias também possam ser mais leves. É isso. Nós só usamos uma porcentagem do nosso cérebro, não é? Dizem eles. Dizem eles. Será que isso é verdade? Só usamos mesmo uma porcentagem do nosso cérebro? Eu acho que sim. É.
Sim, sim. Cientificamente está provado, mas Pronto, acho que temos que abrir as portas da percepção. ora, e quem sabe isso não é realmente dar utilidade a essa parte do cérebro que supostamente dizem que Quem sabe seja uma realidade paralela, uma dimensão. Who knows? Who knows, não é? Vamos deixar aqui esta questão a pairar no ar. Muito obrigada, Mariana, por ter estado aqui connosco. Foi um gosto. uma ótima conversa. Espero que vocês também tenham gostado. Dou por acabada aqui a nossa entrevista. Não percam o próximo episódio. E Nós também não. subscrevam o canal. Já sabem, deem um grande like, partilhar isto com força e façam o favor de checar as redes sociais da Mariana, vejam aquilo que ela produz, é de muita qualidade e não se esqueçam, incentivem os vossos a produzirem, não deixem que a arte morra, porque a arte é a salina do homem, eu creio, e por isso verdade. é o nome daqui do podcast, Arte em Sal. Sal da terra. É mesmo. Há que descontextualizar as coisinhas às vezes, de vez em quando. Exatamente. Muito obrigada. Foi fixe? Uau! Dar o grito. Ai meu Deus, eu estava aqui tipo colada, parecia que tinha aqui um gancho aqui atrás nas Foi? costas, tipo, não conseguia descolar desta posição. Pois foi, estiveste aí. Também tive aqui um momento. Eu estava assim a dar tão quentinho, parecia aquele abracinho daquele filtro do Instagram, tipo, aquele gajo fica abraçado a ti. Estava aqui a filmar no telefone também e achei uma cena engraçada. A filmar lá ela, parece aquele gajo estúpido. É sério. O tanquinho.